Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Histórias do Velho Rancho. Aqui, o tempo descansa nas redes da saudade, e o vento sopra lembranças do nosso sertão antigo. Entre o cantar do galo e o chiado do fogão a lenha, histórias de amor, fé e destino ganham novo fôlego. Cada conto é como uma prosa ao pé da fogueira, dessas que aquecem a alma e fazem o coração recordar dos tempos de outrora. Então, puxe uma cadeira, sirva um cafezinho e venha se achegar com a gente. Se gostar dos nossos causos, aperte o gostei, se inscreva no canal e conte para nós de onde está ouvindo. Porque aqui, no Velho Rancho, toda lembrança tem valor, e cada história é uma semente de ternura plantada na memória. A poeira vermelha subia da estrada, enquanto o caminhão sacudia pelos buracos da via de terra. Helena segurava firme na lateral da caçamba, seus 23 anos carregando uma esperança que brilhava nos olhos castanhos. Era março de 2005, e aquela era sua chance de recomeçar. A fazenda das Três Palmeiras se erguia no horizonte como uma promessa menos vasta, imponente, com suas terras se estendendo por quilômetros, até sumirem nas serras ao longe. O sol da tarde pintava de dourado os pastos onde centenas de cabeças de gado pastavam tranquilamente. Helena nunca tinha visto tanta terra junta, pertencendo a uma só família. O motorista que lhe dera carona era um homem sisudo, que pouco falava, mas quando avistou o portão da fazenda, soltou um assobio baixo. Menina, você vai trabalhar pros Cavalcante? Essa família tem mais terra que político tem promessa. Helena sorriu nervosa, ajeitando a mochila surrada no colo. Dentro dela, tudo que possuía no mundo. 3 mudas de roupa, um par de chinelos, uma foto amarelada da avó que a criara, e uma bíblia, gasta nas bordas. Nada mesmo. Sua mãe tinha morrido no parto do irmão caçula, e o pai sumira no mundo anos atrás. A avó, Dona Eulália, tinha sido sua salvação. Fora ela, quem lhe ensinara a cozinhar, a rezar, a manter a dignidade mesmo na pobreza. Mas a velhinha tinha partido 6 meses antes, e Helena ficara sem rumo, até que uma conhecida da igreja lhe falou da vaga na fazenda. Quando pisou no chão da fazenda das Três Palmeiras, Helena sentiu um arrepio que não soube explicar. Seria medo, expectativa, ou algo mais profundo, como se seu destino estivesse gravado naquela terra vermelha? A Casa Sede era uma construção colonial imensa, com suas paredes brancas, janelas de madeira pintadas de verde escuro, e um alpendre que circundava toda a frente. Trepadeiras de primavera cobriam as colunas, explodindo em flores roxas que contrastavam com o branco das paredes. Era mais bonito que qualquer coisa que Helena já tinha visto. Você é a nova cozinheira? A voz veio de uma mulher que desceu as escadas do alpendre, com passos firmes. Dona Ofélia Cavalcante tinha 62 anos, mas parecia ter nascido pronta para comandar. Seu cabelo completamente branco estava preso num coque perfeito, e ela usava um vestido estampado que ia até os tornozelos. Os olhos azuis, raros para aquelas bandas, tinham um brilho que podia ser admiração ou desprezo. Helena ainda não sabia distinguir. Sim, senhora. Meu nome é Helena Ferreira, vim da cidade de São João do Vale. A senhora deve ter recebido minha carta. Dona Ofélia examinou de cima a baixo. Daquele jeito que faz a gente se sentir como gado sendo avaliado na feira? Benedita te contou as regras? Helena acenou que sim, embora Benedita, a outra cozinheira, só tivesse falado com ela por telefone. Aqui a gente acorda às 4 da manhã. O café dos peões sai às 5, o dos patrões às 7, almoço meio-dia em ponto. Janta às 7 da noite. Não aceito atraso, não aceito comida queimada, não aceito preguiça. Seu quarto fica nos fundos, ao lado da despensa. Salário de R$ 450, pago no 5º dia útil. Esta do acordo? R$ 450. Era mais do que Helena ganhava fazendo faxinas na cidade. Era quase uma fortuna. Sim, senhora. A senhora não vai se arrepender de me contratar. Dona Ofélia deu algo parecido com um sorriso, mas tão breve, que Helena duvidou ter visto. Veremos. Benedita vai te mostrar a cozinha. Amanhã você começa. E menina, ela se virou quando já estava subindo as escadas novamente. Aqui a gente não se mistura. Empregado é empregado. Patrão é patrão. Cada um no seu lugar. E tudo corre bem. Entendeu? Helena engoliu seco e assentiu. Claro que tinha entendido. Era sempre assim, não era? Gente como ela sempre soube qual era seu lugar. A cozinha da fazenda era maior que a casa inteira onde Helena tinha crescido. Fogão a lenha de 6 bocas, um fogão a gás industrial, 2 geladeiras enormes, prateleiras que iam do chão ao teto, repletas de panelas de todos os tamanhos. Benedita era uma mulher negra e forte, de uns 50 anos, com mãos calejadas e um sorriso que iluminava o ambiente. Ai, menina, que bom te ver. Estava precisando de ajuda aqui que você nem imagina. Sozinha?
Eu não dou conta de tanta gente. Ela abraçou Helena com a força de quem abraça parente querido, e pela primeira vez em meses, Helena sentiu que talvez tudo desse certo. Benedita lhe contou tudo enquanto preparavam a janta daquela noite. A fazenda tinha 23 empregados fixos, 15 peões que cuidavam do gado, 3 trabalhadores da lavoura de milho e feijão, o capataz seu Zé Martins, 2 empregadas da casa, e elas 2 na cozinha. Dona Ofélia é viúva há 8 anos. O marido, seu Augusto, morreu de infarto enquanto marcava o gado. Dizem que caiu do cavalo, e quando acharam já estava frio. Ela nunca mais foi a mesma. Helena mexia o arroz enquanto ouvia. E os filhos? Perguntou. Benedita baixou a voz, como se as paredes tivessem ouvidos. Tem 2. A filha, Angélica, mora em São Paulo, é casada com um empresário, e quase nunca vem aqui. E tem o Rodrigo. A pausa foi longa demais. Helena olhou para Benedita, que parecia escolher as palavras com cuidado. O Rodrigo é o filho mais velho, 37 anos. Bonito feito um príncipe, mas... Ela suspirou fundo, tem o coração dividido, sabe? É casado com a Luciana, uma moça de família rica da capital. Mas o casamento deles é só de fachada. Ela passa mais tempo na cidade que aqui, e quando vem, os 2 mal se falam. Mas a família dela tem influência, tem terras, tem dinheiro. Dona Ofélia não deixa ele se separar, diz que seria uma desgraça para o nome dos Cavalcanti. Helena sentiu um aperto no peito, embora não soubesse por quê. E ele aceita isso? Benedita deu de ombros. Aceita porque não tem escolha? Ou acha que não tem? Mas eu vejo nos olhos dele, menina. É um homem infeliz. Helena conheceu Rodrigo 3 dias depois. Estava na horta dos fundos colhendo couve para o almoço quando ouviu o galope de um cavalo. Virou-se e o viu menos alto, moreno, com aquele tipo de beleza que parece esculpida à mão. Usava camisa de trabalho enrolada nos cotovelos, calça jeans surrada e botas gastas. O cabelo preto e ondulado estava despenteado, e havia uma sombra de barba no rosto que o fazia parecer mais velho do que era, mas foram os olhos que a pegaram desprevenida. Menos eram escuros e profundos, do tipo que parece guardar segredos antigos. Você é a nova cozinheira? Ele perguntou, descendo do cavalo com a agilidade de quem nasceu no lombo de um. Helena limpou as mãos na saia e acenou que sim. Helena, para servir. Ele estendeu a mão, e quando ela a pegou, sentiu um choque que subiu pelo braço. As mãos dele eram calejadas, quentes, fortes. Rodrigo, seja bem-vindo à Fazenda U. O sorriso dele era triste, mesmo quando sorria. Helena percebeu. Obrigada, senhor. Ele fez uma careta. Não precisa me chamar de senhor, Rodrigo está bom. E então ele partiu, deixando Helena com o coração batendo mais rápido do que deveria. Os primeiros meses foram de trabalho duro. Helena acordava quando ainda era noite cerrada, acendia o fogão a lenha, preparava café forte e pão caseiro para os peões. Às 7, a mesa da família estava posta com frutas, bolos, queijos da fazenda, geleias caseiras. Dona Ofélia nunca elogiava, mas também nunca reclamava, o que Benedita disse ser um bom sinal. Quando ela não reclama, é porque está provando. Helena colocava amor em cada prato. A comida não era só sustento, era sua forma de agradecer por ter um teto, uma cama, um lugar no mundo. Rodrigo começou a aparecer na cozinha com mais frequência, sempre com uma desculpa a menos. Queria água gelada, procurava um papel que tinha deixado ali, vinha conferir a despensa. Mas Helena percebia os olhares, percebia como ele demorava mais do que o necessário, como criava conversa sobre coisas triviais. Esse bolo de fubá ficou igual ao que minha avó fazia, ele dizia, os olhos se iluminando com a memória. Helena sorria, o coração disparando. Minha avó também fazia. Deve ser receita antiga, passada de geração em geração, e eles conversavam sobre avós, sobre infância, sobre coisas simples que criavam pontes entre mundos diferentes. Benedita notou, é claro. Como não notaria? Ela tinha olhos de águia e coração de mãe. Helena, minha filha, você está pisando em gelo fino. Era uma tarde de agosto, e elas descascavam batatas para a janta. Helena fingiu não entender. Do que a senhora está falando? Benedita parou o que fazia e olhou fundo nos olhos da moça. Você sabe muito bem o jeito que você olha para o Rodrigo, o jeito que ele olha para você. Isso não vai dar certo, menina. Ele é casado, é patrão, é de outra classe. Você vai se machucar. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem, mas assegurou. Eu não estou fazendo nada de errado. A gente só conversa. Benedita suspirou com a sabedoria de quem já viveu demais. É sempre assim que começa, minha filha, sempre. Mas Helena não conseguia parar. Era como se Rodrigo fosse um imã, e ela, ferro puro. Quando ele entrava na cozinha, o ar mudava. Quando suas mãos se tocavam ao passar um prato, o mundo parava. E pelos olhos dele,
Helena sabia que ele sentia o mesmo. Era errado, era perigoso, mas era real, menos mais real que qualquer coisa que ela já tinha sentido na vida. E quando se tem 23 anos e nunca foi amado de verdade, como resistir? Como não se entregar quando alguém finalmente te vê, te enxerga, te faz sentir que você importa? Foi numa noite de setembro que tudo mudou. Helena tinha esquecido um pano na cerca dos fundos e saiu para Bungalow, depois que todos já tinham dormido. A lua estava cheia, pintando tudo de prata. E lá estava ele, Rodrigo, sentado nos degraus da varanda dos fundos, olhando para o céu. Não consegue dormir? A voz dela o fez virar. Ele sorriu aquele sorriso triste. Nunca consigo. Fico pensando demais. Helena deveria ter voltado para dentro. Deveria ter dado boa noite e ido embora. Mas em vez disso, sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, pensando em que ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que não responderia. Então ele falou, a voz carregada de dor contida, em como a vida não é o que a gente planeja, em como às vezes a gente fica preso em gaiolas douradas, em como há milhões de estrelas no céu. Mas a gente vive num mundo sem brilho. E quando ele a olhou, Helena viu a verdade nua e crua. Menos ele era tão solitário quanto ela, tão perdido quanto ela. E naquele momento, o destino de ambos foi selado, para o bem ou para o mal. Mas isso vocês ainda vão descobrir. Aquela noite sob a lua cheia foi apenas o começo de algo que nenhum dos dois conseguiria controlar. Helena e Rodrigo começaram a se encontrar sempre que podiam, sempre nos horários em que o resto da fazenda dormia. Conversavam por horas sentados nos degraus da varanda dos fundos, ou caminhavam pelos pastos sob as estrelas. Rodrigo lhe contava sobre os sonhos que tinha quando criança, menos queria ser veterinário, cuidar dos animais, viajar pelo Brasil inteiro, conhecendo diferentes criações. Mas o pai tinha outros planos. E quando ele morreu, Rodrigo se viu amarrado à terra, ao gado, aos negócios. Meu pai sempre dizia que homem não chora, não desiste, não fraqueja. Contava ele, a voz embargada pela memória. Cresci tentando ser o filho que ele queria, mas nunca fui bom o suficiente. Helena ouvia com o coração apertado. Ela também lhe contava suas histórias. Sobre a avó que a criara com mãos calejadas e coração imenso. Sobre as noites com fome em que só tinham farinha para fazer pirão. Sobre o sonho que tinha de um dia ter seu próprio restaurante. Algo pequeno, mas seu, onde pudesse cozinhar com amor para pessoas que apreciassem. Comida não é só alimento, dizia ela, os olhos brilhando enquanto falava. É memória, é afeto, é a forma da gente dizer que se importa sem usar palavras. Rodrigo a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E Helena se sentia vista pela primeira vez na vida, não como a empregada, não como a órfã pobre, mas como Helena, simplesmente Helena. As semanas viraram meses, e o que começou como conversas, se transformou em algo maior. Uma noite, quando o frio de outubro começava a apertar, Rodrigo tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. Seus dedos roçaram o pescoço de Helena, e ela sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com temperatura. Eles se olharam. E o mundo inteiro desapareceu. Foi Rodrigo quem se inclinou primeiro, mas foi Helena quem fechou a distância. O beijo foi suave, quase tímido, mas carregava o peso de todos os sentimentos que vinham crescendo entre eles. Quando se separaram, ambos sabiam que tinham atravessado uma linha que não deveria ter sido cruzada. Isso é errado, Helena sussurrou, mas não se afastou. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos, aquelas mãos grandes e calejadas de quem trabalha na terra. Eu sei, mas não consigo parar. Você é a única coisa certa num mundo de escolhas erradas que fizeram por mim. E ali, sob as estrelas da fazenda das Três Palmeiras, começou um romance que estava destinado a acabar em tragédia. Eles sabiam disso no fundo da alma, mas quando se está apaixonado, a gente acredita que o amor pode vencer qualquer obstáculo. A gente acredita que é diferente, que o destino vai favorecer justamente a gente. A juventude tem essa ilusão bonita e perigosa. Os encontros noturnos se tornaram rotina. Rodrigo a levava para lugares escondidos da fazenda, menos a cachoeira que ficava no extremo norte da propriedade, onde a água caía cristalina, sobre pedras cobertas de musgo. A velha casa de pau, a pique onde seus bisavós tinham morado, quando chegaram àquelas terras com nada além de coragem e vontade. O mirante no alto da serra de onde se via a imensidão da fazenda iluminada pela lua. Cada lugar guardava histórias que ele compartilhava com ela, cada pedra conhecia segredos de gerações de Cavalcante. E Helena ouvia tudo como quem ouve sagradas escrituras, decorando cada detalhe, cada palavra, como se pudesse guardar aqueles momentos para sempre. Um dia vou me livrar dessa prisão, Rodrigo dizia, deitado ao lado dela na grama perto da cachoeira. Helena estava com a cabeça apoiada no peito dele,
ouvindo o coração bater num ritmo que combinava com o dela. Vou me separar da Luciana, vou enfrentar minha mãe, vou viver a vida que eu quero. Helena queria acreditar. Deus sabe como queria. E quando você fizer isso, o que vai acontecer? Perguntou, temerosa da resposta. Ele a puxou mais perto. Você e eu vamos ter um pedaço de terra nosso. Não precisa ser grande, só precisa ser nosso. Você vai ter sua cozinha, eu vou ter meus animais, e a gente vai ser feliz do jeito simples que importa. Era lindo demais para ser verdade. Mas Helena se agarrou, aquela promessa como náufrago se agarra à madeira no mar. Benedita percebia a mudança em Helena, menos a moça andava nas nuvens. Sorria sozinha, cantarolava enquanto cozinhava. Uma tarde, a velha cozinheira a puxou para um canto da despensa e falou baixo, com urgência na voz. Helena, minha filha, você precisa parar com isso enquanto é tempo. Eu já trabalhei aqui quando o pai do Rodrigo era vivo, já vi essa história acontecer antes. Uma moça nova igual você se envolveu com ele, e quando Dona Ofélia descobriu, a mandou embora no meio da noite semi-tostal, sem referência, sem nada. Dizem que a moça foi parar em prostíbulo na cidade, que virou alcoólatra, que morreu na sarjeta. Não quero isso pra você. As palavras de Benedita deveriam ter sido um alarme, mas Helena estava cega de amor. Comigo é diferente, Benedita. O Rodrigo me ama de verdade. Ele vai assumir o que a gente tem? A velha cozinheira balançou a cabeça, os olhos cheios de pena. Todas pensam que é diferente, minha filha. Todas. Mas no final, patrão sempre fica com patrão. E quem se lasca é a pobre coitada que acreditou em promessa. Homem casado não larga a família rica por empregada. Helena, isso não existe nesse mundo que a gente vive. Helena sentiu raiva pela primeira vez de Benedita. Como ela ousava duvidar do amor deles? Como ousava dizer que Rodrigo era como os outros homens? Ela não conhecia o Rodrigo, que Helena conhecia menos o homem sensível, que chorava escondido pela vida que não teve. O homem que recitava poesia sob a lua, o homem que a fazia sentir como se fosse a mulher mais importante do universo. Mas o universo tem um jeito cruel de nos ensinar lições. Era 10, quando Helena começou a sentir os sintomas. Enjoos pela manhã, tontura, um cansaço que não passava com descanso. No início tentou ignorar, mas quando a menstruação não veio pela segunda vez, a ficha caiu com o peso de uma bigorna. Ela estava grávida. Comprou um teste de farmácia escondida na cidade, gastando dinheiro que não tinha para pagar um táxi para lá, e voltar no mesmo dia antes que alguém notasse sua ausência. O positivo confirmou o que seu corpo já sabia. Sentada no banheiro minúsculo do quarto dos fundos, Helena corou, de medo, de alegria, de terror. Como contaria para Rodrigo? Como ele reagiria? As promessas que ele fazia sob as estrelas, agora teriam que se tornar realidade, porque havia uma vida crescendo dentro dela. Esperou uma semana para ter coragem de contar. Naquela semana imaginou 1000 cenários diferentes. Ele ficaria feliz, eles fugiriam juntos, ele enfrentaria a mãe, eles se casariam numa cerimônia simples, mas cheia de amor. A mente dela pintava quadros bonitos de um futuro que parecia possível. Mas havia um frio na barriga, que não era só enjoo matinal, era intuição, aquela voz ancestral que as mulheres carregam e que avisa quando o perigo se aproxima. Helena tentou silenciar aquela voz, mas ela insistia em sussurrar: prepare-se para a tempestade. Foi numa sexta-feira à noite, quando a lua estava em quarto crescente e o céu estava limpo de nuvens. Helena pediu para Rodrigo encontrá-la, no lugar de, sempre perto da cachoeira onde ninguém ia. Ele chegou sorrindo. Sempre ficava de bom humor quando ia vê-la. Mas o sorriso morreu quando viu a expressão dela. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Rodrigo, eu preciso te contar uma coisa importante. Ele segurou as mãos dela, preocupação genuína nos olhos. Pode falar? Amor. O que foi? Helena sentiu as lágrimas começarem a correr antes mesmo de dizer as palavras. Eu estou grávida. 2 meses. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Helena. Ela viu a informação sendo processada no rosto dele, primeiro choque, depois algo parecido com pânico, depois uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Você tem certeza? A voz dele saiu estranha, distante. Tenho. Fiz 3 testes. Rodrigo soltou as mãos dela e começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos num gesto de desespero que Helena nunca tinha visto antes. Isso muda tudo, Helena. Tudo, minha mãe. Se ela descobrir, a Luciana. Você disse que ia se separar? Helena lembrou. E odiou como sua voz saiu fraca, quase implorando. Você disse que a gente ia ter um futuro juntos. Rodrigo parou de andar e a olhou, e havia algo diferente em seus olhos, menos medo verdadeiro. O tipo de medo que faz homem se tornar covarde.
E vamos ter. Só preciso de tempo para organizar tudo. Não posso simplesmente jogar uma bomba dessas agora. Preciso fazer do jeito certo, entende? Mas Helena não estava entendendo mais nada. O chão que antes era sólido, agora parecia areia movediça. Quanto tempo? Ela perguntou. Quanto tempo você precisa? Porque em 7 meses vai nascer um bebê, Rodrigo. Seu filho. Ele voltou até ela, segurou seu rosto com uma delicadeza que contrastava com o pânico em seus olhos. Me dá 3 meses. 3 meses para eu resolver as coisas com a Luciana, para eu conversar com minha mãe, para organizar tudo. Você consegue esconder por 3 meses? Helena queria gritar que não conseguiria esconder a barriga crescendo, os enjoos, as mudanças no corpo. Mas quando você ama alguém desesperadamente, você aceita migalhas e chama de banquete. Eu tento, sussurrou. Rodrigo a beijou, mas o beijo estava diferente. Havia desespero nele, não amor. E quando ele foi embora naquela noite, Helena ficou sozinha ouvindo o barulho da cachoeira e se perguntando se tinha feito a escolha certa. Mas já era tarde demais para voltar atrás, não era? Agora ela, neste exato momento, escute bem o que vou te perguntar. Se você estivesse no lugar dela, o que faria? Acreditaria nas promessas ou fugiria enquanto era tempo? Deixa aqui nos comentários porque essa história ainda vai dar muitas reviravoltas, e eu quero saber se você tem um instinto certo para sobreviver quando o mundo desmorona. E já aproveita e se inscreve no canal porque você vai querer saber o final disso aqui, e eu te garanto. Helena tentou esconder a gravidez o máximo que pôde. Usava blusas largas, amarrava aventais mais apertados na cintura para disfarçar, inventava desculpas para os enjoos matinais. Tinha comido algo estragado, estava com virose, não tinha dormido bem. Benedita sabia a verdade, é claro, ela sempre sabia. Mas não disse nada, apenas olhava para Helena, com aquela tristeza profunda de quem vê um acidente prestes a acontecer e não pode fazer nada para impedir. Às vezes segurava a mão da moça quando ela passava mal na despensa e sussurrava: reza, filha, reza muito, porque você vai precisar. E Helena rezava, todas as noites, ajoelhada, ao lado da cama estreita no quarto dos fundos, pedindo a Deus que fizesse tudo dar certo, que amolecesse o coração de Dona Ofélia, que desse coragem a Rodrigo. Os 3 meses que Rodrigo tinha pedido passaram, e nada mudou. Ele continuava encontrando Helena às escondidas, mas havia uma tensão nova entre eles, um não dito que pairava pesado como nuvem de chuva. Quando ela perguntava sobre os planos, ele sempre tinha uma desculpa menos. A Luciana tinha vindo passar uns dias na fazenda, e não era o momento certo. A mãe estava com a pressão alta, e ele não podia dar-lhe choke. Havia surgido uns problemas com os negócios, e ele precisava resolver primeiro. Sempre tinha algo mais urgente que enfrentar a verdade. E Helena, grávida de 5 meses agora, começou a entender o que Benedita tinha tentado avisá-la. Promessas são fáceis de fazer quando não se precisa cumpri-las. O corpo de Helena estava mudando de formas que não conseguia mais esconder completamente. A barriga começava a arredondar, os seios estavam inchados, o rosto tinha ganho aquela maciez característica da gravidez. Foi Carmelita, uma das empregadas da casa, que tinha ciúme de Helena desde o primeiro dia. Quem notou? Era uma mulher azeda de uns 40 anos, magra como vara, com olhos de rato, sempre procurando falhas nos outros. Numa tarde de março, ela estava passando pela cozinha, quando viu Helena se esticar para pegar uma panela na prateleira alta. A blusa subiu um pouco, revelando o arredondado da barriga. Carmelita regalou os olhos, e Helena soube na hora que estava perdida. Não demorou nem um dia. Na manhã seguinte, Helena foi chamada ao escritório da casa-sede. Suas pernas tremiam enquanto subia as escadas de madeira, que rangiam sob seus passos. O corredor parecia infinito. As paredes estreitavam como se fossem esmagar ela. Quando entrou no escritório, Dona Ofélia estava sentada atrás da enorme mesa de jacarandá, que tinha pertencido ao marido. O rosto da matriarca era uma máscara de gelo, os olhos azuis faiscando de uma raiva fria e controlada, que era mais assustadora que qualquer grito. E ao lado dela, de pé como um condenado no tribunal, estava Rodrigo. Ele não olhava para Helena, mantinha os olhos fixos no chão, e naquele momento, ela soube que estava sozinha. É verdade? A voz de Dona Ofélia cortou o silêncio como navalha. Você está grávida? Helena tentou encontrar sua voz, mas ela tinha secado na garganta. Acenou que sim com a cabeça. Responde quando eu te pergunto. Tem voz, ouvido muda. A raiva da velha senhora explodiu. Sim, senhora, eu estou grávida. Dona Ofélia se levantou, e apesar de ser baixa, parecia gigante naquele momento. E de quem é essa criança? Helena olhou para Rodrigo, implorando silenciosamente que ele dissesse que o assumes.
que honrasse todas aquelas promessas feitas sob as estrelas. Mas ele continuou mudo, os ombros caídos, covarde até o último fio de cabelo. É do Rodrigo, Helena disse. E sua voz saiu mais firme do que esperava. Pelo menos teria essa dignidade, não mentiria, não protegeria quem não a protegia. Seu filho é o pai da minha criança. A bofetada veio tão rápida que Helena não teve tempo de desviar. A mão de Dona Ofélia acertou seu rosto com força, e ela sentiu o gosto de sangue na boca onde o dente cortou a parte interna da bochecha. Mentirosa, vagabond! Como você ousa tentar manchar o nome do meu filho, da minha família? A velha senhora tremia de raiva. Rodrigo, diga a essa criatura que ela está mentindo, e então, naquele momento que ficaria gravado na alma de Helena para sempre, Rodrigo finalmente ergueu os olhos. Mas o que ela viu ali não foi o homem que recitava poesia, que falava de sonhos, que prometia futuros. Era um estranho, um covarde vestido com a pele do homem que ela amava. Sinto muito, Helena, ele disse, e a voz saía mecânica, ensaiada. Você entendeu tudo errado. Eu fui educado com você, conversamos algumas vezes, mas nunca houve nada entre nós. E eu sou casado, sou fiel à minha esposa. Essa criança não é minha. E você está inventando isso para conseguir alguma vantagem. O mundo de Helena desmoronou. Não foi como nos livros onde a pessoa desmaia ou cai de joelhos. Foi pior. Ela continuou de pé, acordada, consciente, sentindo cada pedaço do seu coração se despedaçando. Como você pode dizer isso? Sua voz era um sussurro de pura dor. Todas aquelas noites, todas aquelas promessas, tudo que a gente viveu. Como você pode fingir que nada aconteceu? Rodrigo desviou os olhos novamente, e Helena viu a verdade final. Ele sempre fora assim. Ela é que tinha se iludido. Tinha visto nele o que queria ver, não o que ele realmente era. O homem fraco, que escolheria sempre o caminho mais fácil, que sacrificaria qualquer um para manter seu conforto intacto. Dona Ofélia deu um sorriso cruel, venenoso. Viu como é, sua perdida? Você achou que um homem como meu filho iria querer alguma coisa séria, com uma cozinheira sem nome, sem família, sem nada? Você foi usada. E agora vem aqui com essa barriga tentar arrancar dinheiro da gente. Mas não vai funcionar. Você tem até amanhã de manhã para sair da minha propriedade. Não vai receber os 3 meses de salário atrasados, não vai receber indenização, não vai receber referência. Seja grata que eu não estou te processando por difamação. Helena sentiu algo morrer dentro dela naquele momento. Não era só o amor por Rodrigo, era a fé na bondade humana, a crença de que o mundo podia ser justo. Mas eu não tenho para onde ir, Helena falou. E pela primeira vez, permitiu que Dona Ofélia visse seu desespero. Estou grávida, não tenho família, não tenho dinheiro. A velha senhora se inclinou sobre a mesa, o rosto a centímetros do de Helena. Deveria ter pensado nisso antes de abrir as pernas para qualquer um que te desse atenção. Não é problema meu onde você vai parar. Pode morrer debaixo da ponte, pode virar prostituta, pode sumir do mapa, só quero você longe da minha vista e longe da minha família. Helena olhou uma última vez para Rodrigo, dando a ele uma derradeira chance de fazer o certo, de ser homem, em vez de covarde. Mas ele continuou de costas, olhando pela janela, como se nada daquilo tivesse a ver com ele. Aquela foi a noite mais longa da vida de Helena. Benedita a ajudou a fazer as malas, chorando tanto quanto a moça. Eu avisei minha filha. Des-me perdão, mas eu avisei. Helena não conseguia responder, estava além das palavras, além das lágrimas. Havia um vazio dentro dela, que não era físico, era espiritual. A sensação de ter sido completamente despedaçada. Benedita enfiou na mochila de Helena toda a comida que pôde esconder, mais um pouco de dinheiro que tinha guardado. Não é muito, mas vai te ajudar nos primeiros dias. Vai para a cidade, procura a igreja da matriz, fala com o Padre Anselmo. Ele conhece lugares que ajudam moças em situação difícil, quando o sol começou a nascer. Helena pegou sua mochila surrada, menos que agora estava um pouco mais pesada, graças à bondade de Benedita, e caminhou pela estrada de terra vermelha, que saía da fazenda das 3 Palmeiras. Não tinha dinheiro para ônibus, então teria que ir a pé até a cidade, 20 quilômetros de caminhada sob o sol de março. Estava grávida de 5 meses, destruída emocionalmente. Sem um centavo no bolso além dos trocados que Benedita lhe dera. Quando chegou ao portão da fazenda, aquele mesmo portão que tinha atravessado 10 meses antes, cheia de esperança, virou-se uma última vez. A casa-sede estava lá no alto da colina, branca e imponente, indiferente ao sofrimento que causava. E foi ali, naquele momento, com o sol nascendo às suas costas, e a estrada de incerteza à sua frente, que Helena fez uma promessa. Não foi uma promessa de vingança menos. Ela não tinha energia para ódio naquele momento.
Foi uma promessa de sobrevivência. Colocou a mão sobre a barriga onde seu filho crescia e sussurrou: "Nós vamos sobreviver. Não sei como, mas vamos. E um dia, de alguma forma, eu volto aqui. Não para me vingar, mas para provar que eles estavam errados sobre mim. Para provar que eu valho mais do que eles acharam que eu valia." E então começou a caminhar, uma perna na frente da outra, grávida e sozinha na estrada, mas ainda viva, ainda lutando, ainda recusando-se a ser quebrada completamente. O sol subia no céu, enquanto Helena caminhava, e com cada passo, algo começava a endurecer dentro dela. Não era ódio, era determinação. Não era vingança, era propósito. E lá na fazenda, Rodrigo observava da janela do escritório a figura pequena e solitária, se afastando na estrada. E pela primeira vez em sua vida covarde, chorou. Não pela mulher que estava perdendo, mas pelo homem que ele nunca teria coragem de ser. Mas essas lágrimas chegaram tarde demais, e Helena já estava longe demais para se importar. A caminhada até a cidade quase matou Helena. O sol de março batia impiedoso na estrada de terra, e com cada quilômetro seus pés inchavam mais, a barriga pesava mais, a garganta secava mais. Parou 3 vezes para vomitar na beira da estrada, os enjoos agravados pelo calor e pelo estresse. Quando finalmente avistou as primeiras casas da cidade de São João do Vale, eram quase 2 da tarde, e ela estava à beira do colapso. Uma senhora que varria a calçada a viu cambaleando e correu para ampará-la. "Minha filha, você está passando mal, vem aqui. Senta à sombra." Deu água para Helena, abanou ela com um pedaço de papelão, chamou vizinhos para ajudar. A bondade daqueles estranhos fez Helena chorar mais do que toda a crueldade que tinha sofrido. Foi essa senhora Dona Marinalva quem levou Helena até a igreja da matriz. Padre Anselmo era um homem de uns 60 anos, baixo e redondo, com olhos que brilhavam com paixão genuína. Ouviu a história de Helena sem julgamentos, apenas acenando com a cabeça e fazendo os sinais da cruz quando ela mencionava as partes mais dolorosas. "Minha filha, você não é a primeira moça que chega aqui assim, e infelizmente não será a última. Mas Deus não abandona suas ovelhas. Tenho contato com uma casa de apoio a gestantes 2 cidades daqui, elas dão abrigo, comida, ajudam no parto e nos primeiros meses do bebê. Posso fazer uns contatos, ver se consegue uma vaga para você." Helena passou 3 dias dormindo, num quartinho nos fundos da casa paroquial, enquanto o padre Anselmo fazia os arranjos. Foram 3 dias de puro vazio. Ela não chorava mais, não sentia mais. Estava como que anestesiada pela dor. Comia porque o padre insistia que precisava alimentar o bebê, dormia porque estava exausta, mas tudo era mecânico, sem vida. Foi Dona Marinalva quem sentou ao lado dela no 3º dia e falou com a dureza amorosa que só mulheres vividas sabem ter. "Menina, sei que você está sofrendo. Sei que parece que o mundo acabou, mas tem uma criança aí dentro de você que não pediu para nascer e que vai precisar de uma mãe inteira, não de um casco vazio. Então você me escuta bem? Chore hoje, grite hoje, xingue o mundo todo hoje. Mas amanhã, você levanta essa cabeça e começa a lutar, porque ninguém vai fazer isso por você." As palavras foram como balde de água fria, acordando Helena do torpor. Dona Marinalva tinha razão. Ela tinha responsabilidade agora. Não era só ela. Era ela e seu filho. Não podia se dar ao luxo de desistir. Naquela noite, pela primeira vez, desde que tinha sido expulsa da fazenda, Helena colocou as mãos na barriga e conversou com o bebê. "Eu não sei se você é menino ou menina, não sei como vai ser seu rosto, seu jeitinho, mas eu sei uma coisa, eu vou te dar tudo o que eu não tive. Você vai ter mãe presente, você vai ter amor, você vai ter oportunidades, e vou fazer de você minha maior vitória. Não vitória sobre seu pai ou sobre quem me machucou, mas vitória sobre as circunstâncias que tentaram me destruir." A casa de apoio a gestantes era simples, mas limpa, comandada por freiras que dedicavam suas vidas a ajudar moças em situações difíceis. Helena chegou lá com 6 meses de gravidez e foi recebida sem perguntas invasivas, sem julgamentos. Compartilhava quarto com outras 3 moças. Uma tinha 15 anos e tinha sido abusada pelo padrasto. Outra tinha 20 e tinha fugido de um relacionamento violento. A terceira tinha 42 e tinha sido abandonada pelo marido quando ele descobriu que ela estava grávida. Todas tinham histórias de dor, mas ali criaram uma irmandade de sobrevivência. À noite conversavam sobre os filhos que estavam por vir, sobre os planos que tinham quando deixassem a casa, sobre como seriam mães melhores que as vidas que tinham tido. Laura nasceu numa manhã de junho, quando o inverno começava a apertar e o céu estava cinza de nuvens pesadas. Foi um parto difícil. Helena trabalhou por 16 horas,
até que finalmente a menina decidisse aparecer, chorando com força de quem já nasce sabendo que tem que lutar nesse mundo. Quando colocaram o bebê nos braços de Helena Alguacontetu, foi como se toda a dor, toda a traição, toda a amargura se dissolvessem por um momento. Aquela criança minúscula, com olhos apertados e punhos cerrados, era dela, só dela. Ninguém podia tirar isso dela. Você vai se chamar Laura Helena Suchuru, beijando a testa da filha, que significa vitoriosa, porque você e eu, minha filha, vamos ser vitoriosas. Os primeiros meses foram de sobrevivência pura. A casa de apoio permitia que as mães ficassem até 6 meses após o parto, tempo suficiente para se recuperarem e encontrarem algum rumo. Helena usou cada segundo desse tempo. Nas horas em que Laura dormia, ela estudava menos. Tinha conseguido livros didáticos usados numa feira e estudava sozinha, para terminar o ensino médio que tinha abandonado, quando a avó ficou doente. Uma das freiras, irmã Beatriz, notou a determinação dela e passou a dar aulas particulares à noite. Você tem algo especial, Helena. Não deixe o mundo apagar isso. Quando Laura completou 5 meses, Helena conseguiu seu primeiro trabalho, faxinas em casas de família 3 vezes por semana. Pagava pouco, mas era começo. Deixava Laura com Dona Marinalva, que tinha se afeiçoado à menina como se fosse neta, com o primeiro salário, minúsculo, mas suado, Helena Coru. Eram R$ 300, mas era fruto do seu trabalho, da sua luta. Comprou leite em pó para Laura, fraldas, e guardou o resto numa lata de biscoito escondida debaixo da cama. Um dia usaria aquele dinheiro para algo maior. Ainda não sabia o quê, mas sabia que precisava juntar. Os anos seguintes foram de trabalho brutal. Helena acordava às 4 da manhã, dava banho e mamadeira em Laura, deixava a menina com Dona Marinalva e saía para trabalhar. Faxinas, lavar roupas, passadeiras, qualquer coisa que pagasse. À tarde pegava Laura de volta, brincava com ela, dava janta, colocava para dormir, e então, quando a filha finalmente fechava os olhinhos, Helena estudava. Terminou o ensino médio por conta própria e prestou o exame supletivo quando Laura tinha 2 anos. Passou em primeiro lugar. As freiras fizeram uma festa pequena para comemorar, e Helena chorou de emoção e exaustão. Mãe, por que você chora? Laura perguntou naquela noite. Com 2 anos a menina já falava bem, era esperta como um chicote. Helena abraçou a filha pequena e falou a verdade. Choro porque estou feliz, meu amor. Feliz porque a gente tá conseguindo, entende? Tá sendo difícil, mas a gente tá conseguindo. Laura secou as lágrimas da mãe com suas mãozinhas minúsculas. Não chora, mãe. A Laura tá aqui. E Helena percebeu que tinha a maior razão do mundo para nunca desistir. Foi quando Laura tinha 3 anos que a vida de Helena deu uma guinada. Uma das casas onde fazia faxina era de um casal de idosos, seu Antônio e Dona Célia, que tinha um pequeno restaurante no centro da cidade. Um dia, Dona Célia adoeceu e não pôde cozinhar. Desesperado, seu Antônio perguntou se Helena sabia fazer comida para servir no restaurante. Só até minha esposa melhorar. Uns 2 ou 3 dias. Helena aceitou. Na hora menos seria dinheiro extra, que ela precisava, desesperadamente. Chegou ao restaurante às 5 da manhã e preparou o que sabia fazer melhor. Comida caseira com amor. Feijão tropeiro, arroz soltinho, frango ensopado, couve refogada a torresmo crocante, farofa úmida. A notícia se espalhou rápido. Tinha uma cozinheira nova no restaurante do seu Antônio, e a comida estava melhor que nunca. Quando Dona Célia se recuperou e voltou, os clientes reclamaram. Queriam a comida da Helena. Seu Antônio, homem de negócios esperto, fez uma proposta. Helena, que tal você trabalhar aqui fixo? Minha esposa não está mais aguentando o ritmo, e você cozinha até melhor que ela. Não conta pra ela que eu disse isso. O salário era o dobro do que ela ganhava fazendo faxinas. Helena aceitou tremendo de emoção. Finalmente, estava usando o talento que a avó tinha lhe ensinado. Finalmente estava cozinhando, que era o que amava fazer. Nos 2 anos seguintes, Helena transformou o restaurante. Criou pratos novos, modernizou o cardápio, mantendo a essência caseira. Sugeriu mudanças no atendimento. O movimento triplicou. Pessoas vinham de cidades vizinhas só para comer no restaurante onde a Helena cozinhava. Seu Antônio, que não tinha filhos, começou a trotelar como família. Ensinou sobre gestão de negócios, sobre como lidar com fornecedores, sobre planejamento financeiro. Você tem talento, menina. Não é só para cozinhar, é para administrar. Presta atenção em tudo que eu ensino, porque um dia você vai ter seu próprio negócio. Quando Laura completou 5 anos, seu Antônio chamou Helena para uma conversa séria. Ele tinha 73 anos. Estava cansado, queria se aposentar. Quero vender o restaurante para você, Helena. Ela quase caiu da cadeira. Seu Antônio, eu não tenho dinheiro,
Mal consigo pagar aluguel e as coisas da Laura. O velho sorriu com sabedoria de quem viveu muito. Dinheiro, a gente arranja. Você tem coisa mais importante. Tem caráter, tem talento, tem vontade de vencer. Vou fazer assim. Você me paga aos poucos, do lucro do restaurante. Não precisa ser tudo de uma vez. Vamos fazendo um acordo entre nós, sem banco, sem juros absurdos. Você vai pagando conforme pode. Que acha? Helena chorou tanto que seu Antônio teve que buscar água. Era a chance que ela esperava sem saber que estava esperando. Era a porta que Deus abria quando todas as outras tinham se fechado. O contrato foi assinado num cartório simples, com Dona Marinalva como testemunha. Helena, aos 28 anos, era dona de um restaurante. Pequeno, simples, mas dela. Trabalhou como nunca menos chegava antes do sol nascer, saía depois que o último cliente ia embora. Laura crescia entre panelas e fornos, aprendendo matemática contando o dinheiro do caixa, aprendendo a ler nos cardápios, crescendo com cheiro de comida boa e som de clientes satisfeitos. Mãe, quando eu crescer quero ser igual você, a menina dizia, e Helena sentia o peito inflar de orgulho. O restaurante prosperava. Helena pagou seu Antônio em 3 anos, um ano antes do prazo que tinham combinado. Investiu em reforma, comprou equipamentos novos, expandiu o salão, começou a economizar sério. Guardava 40% do lucro religiosamente. Comprou uma casa pequena, mas digna para ela e Laura morarem. Depois comprou outra casa e alugou. Investiu em 2 pontos comerciais. Fez cursos de gastronomia e administração aos finais de semana, pagando do próprio bolso. Estava construindo não só um negócio massum impário, tiolo por tiolo, suor por suor, lágrima por lágrima. Laura crescia linda e inteligente. Helena fez questão de matriculá-la lá nas melhores escolas que podia pagar. A menina nunca soube quem era o pai. Helena dizia apenas que ele não tinha podido ficar, e que era melhor assim. Você não precisa de pai, meu amor. Tem o amor da sua mãe, e isso vale por 10 pais. E era verdade. O amor entre elas era tão forte que não cabia mais nada. Era um time, uma dupla invencível contra o mundo. Quando Helena completou 33 anos, ela tinha 2 restaurantes, 4 imóveis alugados, uma poupança robusta e uma reputação regional como uma das melhores cozinheiras e administradoras da área. De vez em quando, deitada na cama à noite, pensava na fazenda das 3 Palmeiras. Pensava em Rodrigo M. Donofalha, naquele dia que tinha sido expulsa grávida e sem nada, mas não era com raiva que pensava menos. Era com uma espécie de gratidão estranha. Porque se não tivesse sido quebrada daquele jeito, talvez nunca tivesse descoberto a força que tinha dentro. Talvez tivesse ficado presa num amor que não a merecia, numa vida pequena demais para seus sonhos. Foi seu Zé Martins, o antigo capataz da fazenda, quem trouxe as notícias. Ele tinha se aposentado e morava na cidade agora, e de vez em quando, aparecia no restaurante de Helena, para comer e conversar. Numa tarde de abril ele chegou com cara de quem tinha novidade. Helena, você soube? A fazenda das 3 Palmeiras está à venda. O coração de Helena pulou uma batida. Como assim? Seu Zé suspirou fundo. Dona Ofélia morreu faz 8 meses. O Rodrigo assumiu tudo sozinho, mas ele não tem jeito pros negócios. Contraiu dívidas, perdeu contratos, a fazenda tá sangrando dinheiro. Tá desesperado para vender, antes que os credores tomem tudo. É uma tristeza ver aquela propriedade bonita indo pro buraco. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. A fazenda, à venda. O lugar que tinha sido seu inferno, estava agora vulnerável, à mercê do mercado, precisando ser resgatada. E ela, Helena, tinha recursos para isso. Não o suficiente para comprar à vista, mas o suficiente para fazer uma proposta séria. Seria loucura? Seria vingança? Ou seria fechamento? Ela não sabia ao certo, mas sabia que precisava pelo menos considerar. Procurou um advogado, um consultor financeiro, mostrou seus números, seus ativos, sua capacidade de pagamento. Juntos, calcularam quanto ela poderia oferecer. Posso fazer uma proposta sólida, o consultor disse. Não vai ser fácil, você vai ter que usar tudo que tem de garantia, vai ter que fazer alguns empréstimos, vai ser apertado nos primeiros anos, mas é possível. A questão é, você realmente quer isso? Helena olhou pela janela do escritório vendo Laura brincando no pequeno jardim lá embaixo. 10 anos... Tinha passado 10 anos construindo essa vida? Seria sensato arriscar tudo numa fazenda que trazia memórias tão dolorosas? Mas então lembrou da promessa que tinha feito naquele portão. Grávida e sozinha. Enquanto o sol nascia menos, voltaria um dia para provar que tinha valido mais do que acharam. Quero, ela disse com firmeza. Prepare a proposta. A negociação durou 4 meses tensos. Helena criou uma empresa de fachada. Não queria que Rodrigo soubesse inicialmente quem estava comprando. O advogado conduziu tudo de forma profissional.
apresentando propostas, contrapropostas, análises de solo, avaliações de benfeitorias. Rodrigo estava desesperado. Menos as dívidas o sufocavam, e a fazenda que tinha sido próspera por gerações, estava à beira do colapso. Aceitou uma oferta 20% abaixo do valor de mercado, desde que fosse rápido e em dinheiro. Helena vendeu um dos restaurantes, usou todos os imóveis como garantia, pegou empréstimos bancários agressivos, foi all-in, como dizem nos cassinos, menos apostou tudo numa única jogada. O dia da assinatura final foi marcado para uma sexta-feira de agosto. Helena insistiu que fosse presencial, na própria fazenda, queria pisar naquela terra novamente, queria sentir o cheiro do lugar, queria fechar o círculo exatamente onde ele tinha começado. Levou Laura com ela, que agora tinha 10 anos e sabia que a mãe estava fazendo um negócio importante, mas não conhecia todos os detalhes. Mãe, por que você quer tanto essa fazenda? A menina perguntou no caminho. Helena olhou para a filha pelos olhos do retrovisor. Porque às vezes a gente precisa voltar ao lugar onde tudo acabou, para mostrar que nasceu de novo. Entende? Laura não entendeu completamente, mas acenou que sim. Quando o carro subiu pela estrada de terra vermelha, em direção à fazenda das Três Palmeiras, Helena sentiu uma onda de emoções tão forte que teve que parar na beira da estrada para respirar. 10 anos. Tinha sido 10 anos desde que tinha caminhado por aquela mesma estrada, grávida, destruída, sem nada. E agora voltava num carro próprio, com sua filha ao lado, com dinheiro no banco, com uma empresa no nome, com dignidade recuperada. As lágrimas vieram, mas não eram de tristeza, menos eram de triunfo silencioso. A fazenda estava visivelmente deteriorada. Os pastos precisavam de manejo, as cercas estavam caídas em vários pontos. A casa-sede precisava de reparos urgentes, na pintura e no telhado. Dava para ver que tinha sido deixada ao abandono por alguém que não tinha amor pela terra. Helena estacionou em frente à casa, respirou fundo, segurou a mão de Laura e subiu os degraus do alpendre onde 10 anos antes tinha sido julgada e condenada. Rodrigo a esperava no escritório, aquele mesmo maldito escritório. Quando Helena entrou acompanhada de seu advogado e de Laura, ele a olhou sem reclamar imediatamente. Helena tinha mudado muito, o cabelo estava diferente, mais curto e profissional. Usava um terno sob medida, que mostrava prosperidade. Tinha uma postura de quem conhece seu próprio valor, mas principalmente, tinha nos olhos uma dureza que não existia antes, uma armadura forjada em 10 anos de luta. Então, o reconhecimento veio, varrendo o rosto dele, como uma onda. A cor sumiu da pele, os olhos arregalaram, a boca abriu num U silencioso de choque puro. Helena, a voz dele saiu rouca, incrédula. Olá, Rodrigo, ela respondeu com calma gelada. Surpreso de me ver, ele ficou de pé cambaleando, segurando na mesa para se equilibrar. Você é a compradora? Helena sorriu, e era um sorriso afiado como faca. Sou eu? Surpresa? Rodrigo olhou para Laura, que estava ao lado da mãe observando tudo com olhos curiosos, e a conta caiu. Fez a matemática da idade da menina, viu os olhos dela menos que eram iguais aos dele. Ela é... Ele não conseguiu terminar a frase. Ela é minha filha? Helena cortou, fria. Só minha. Você abdicou de qualquer direito quando me expulsou daqui grávida, e fingiu que nada tinha acontecido. O advogado de Helena colocou os documentos sobre a mesa. Senhor Cavalcanti, podemos proceder com a assinatura? Minha cliente tem compromissos esta tarde. Rodrigo parecia em estado de choque, mas sentou e começou a assinar onde indicavam. Suas mãos tremiam. Helena observava cada movimento com satisfação fria. Não era ódio exatamente. Era justiça. Era o universo reequilibrando a balança. Quando todos os documentos estavam assinados e autenticados, o advogado entregou as chaves da fazenda a Helena. Ela segurou aquele molho de chaves menos chaves da Cossocide, dos galpões, dos celeiros, dos portões, e sentiu 10 anos de luta se materializando naquele metal frio. Você tem até o fim do mês para deixar a propriedade, ela disse a Rodrigo, usando exatamente as mesmas palavras que Dona Ofélia tinha usado com ela. Pode levar seus pertences pessoais, o resto fica. Rodrigo finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse quebrada. Helena, eu sinto muito, pelo que fiz, pelo que não fiz. Fui um covarde, eu sei. Se eu pudesse voltar atrás. Helena levantou a mão, cortando o discurso. Não me interessa. Seus arrependimentos chegaram 10 anos tarde demais. Eu não voltei aqui por você, Rodrigo. Voltei por mim. Voltei para provar a mim mesma que eu sobrevivi ao que você e sua mãe tentaram fazer comigo. Que eu não só sobrevivi, eu prosperei. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Sabe qual é a diferença entre mim e você? Eu fui quebrada pela vida,
e escolhi me reconstruir mais forte. Você nasceu com tudo e escolheu ser fraco. Pense nisso quando estiver arrumando suas malas. Rodrigo fez uma última tentativa desesperada. E a menina? Laura, é esse o nome. Eu gostaria de com Hecla, de ser parte da vida dela. O riso de Helena foi seco, sem humor. Agora você quer ser pai? Depois de 10 anos? Depois de negar nossa existência, não, Rodrigo. Laura cresceu sem pai, e cresceu bem. Ela não precisa de você, nunca precisou. Você perdeu esse direito quando escolheu sua comodidade, em vez da nossa dignidade. Laura, que tinha ouvido tudo em silêncio, apertou a mão da mãe. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que sua mãe estava vencendo alguma batalha antiga. Quando Rodrigo saiu pela última vez da fazenda das Três Palmeiras, uma semana depois, levando apenas suas roupas e alguns pertences pessoais num carro surrado, encontrou Helena supervisionando reformas no celeiro. Ele parou, como se fosse dizer algo, mas Helena nem olhou para ele. Simplesmente continuou dando instruções aos trabalhadores, como se ele fosse invisível, como se fosse menos que nada. E talvez fosse essa a maior vingança de todas, não o ódio, mas a absoluta indiferença. Rodrigo percebeu naquele momento que tinha perdido não só a fazenda, mas também a chance de ter conhecido uma mulher extraordinária, e uma filha, que nunca seria sua. Os meses seguintes foram de trabalho brutal, mas Helena estava acostumada com o trabalho. Reformou a fazenda inteira, trouxe consultores agropecuários para modernizar a produção, implementou técnicas sustentáveis, tratou os funcionários com respeito e salários dignos. Benedita ainda trabalhava lá, já com mais de 60 anos, e quando viu Helena chorou durante 1 hora. Eu sabia que você era especial. Olha você agora, patroa desta fazenda. As duas se abraçaram, curando feridas antigas com aquele reencontro. Helena transformou parte da fazenda num projeto que mesclava a produção agropecuária com turismo rural. Abriu uma cozinha industrial onde produzia doces e conservas artesanais, que eram vendidos em todo o estado. Criou um programa de capacitação profissional para jovens da região, ensinando ofícios e dando oportunidades. A fazenda das Três Palmeiras voltou a ser próspera, mas agora sob um comando completamente diferente, um comando que entendia o valor do trabalho, porque tinha vindo de baixo, que entendia a compaixão porque tinha sofrido, que entendia a justiça porque tinha sido vítima de injustiça. Laura cresceu naquela terra, aprendendo sobre negócios, sobre agricultura, sobre gestão de pessoas. Helena lhe contou a história completa quando ela completou 12 anos menos. Achou que a menina tinha idade para entender. Laura ouviu tudo em silêncio, e quando Helena terminou, simplesmente disse: Mãe, você é a mulher mais forte que eu conheço. E eu não preciso de pai nenhum. Você sempre foi mãe e pai, tudo o que eu precisava. As duas choraram abraçadas, curando mais uma camada das feridas do passado. Anos depois, quando Helena estava na varanda da casa sede, numa tarde de domingo, observando Lavra, agora com 17 anos menos, coordenando uma equipe de trabalhadores no pasto, ela refletiu sobre a jornada. De cozinheira expulsa grávida, a dona de todas aquelas terras. De mulher traída e humilhada a empresária respeitada. De moça sem nada, a mãe de uma jovem extraordinária. Não tinha sido fácil. Deus sabe que não tinha sido fácil. Houve noites em que chorou até não ter mais lágrimas. Houve momentos em que quis desistir. Mas algo dentro dela menos teimoso e racional, inquebrantável, se recusou a aceitar a derrota. Benedita se juntou a ela na varanda, trazendo café fresco e bolo de fubá. Pensando na vida, patroa? Perguntou a velha cozinheira, usando o título com carinho, mas também com orgulho. Helena sorriu. Pensando em como a vida é estranha, Benedita. 10 anos atrás eu saí daqui destruída, sem nada, grávida e sozinha. Hoje eu sou dona de tudo isso. Parece impossível. Benedita sentiu sabiamente. Mas aconteceu porque você não aceitou o papel de vítima que tentaram te dar. Você escreveu sua própria história. E era verdade. Helena tinha escrito sua própria história com suor, lágrimas, determinação e recusa absoluta em ser definida pelo pior momento de sua vida. Ela pegou o que o mundo tentou usar para destruí-la e transformou em combustível para sua ascensão. Não foi vingança no sentido cruel da palavra, menos foi justiça poética. Foi prova viva de que valor não se mede por nascimento ou sobrenome, mas por caráter e determinação. Quando o sol começou a se pôr sobre os pastos da fazenda das Três Palmeiras, pintando tudo de dourado, Helena teve uma clareza cristalina. Ela não tinha voltado para provar nada a Rodrigo ou a Dona Ofélia. Tinha voltado para provar a si mesma, que era mais forte que as circunstâncias, mais resiliente que o destino, mais poderosa que qualquer humilhação. E tinha provado, magnificamente provado. E assim termina a história de Helena Ferreira, menos de cozinheira,
expulsa a grávida, a dona de todas as terras que um dia a rejeitaram. Uma história de dor transformada em força, de humilhação transformada em dignidade, de queda transformada em ascensão triunfal. Agora eu quero saber de vocês que estão assistindo. Qual parte dessa história mais tocou seu coração? Você já passou por alguma situação em que foi subestimado e depois provou seu valor? Conta aqui nos comentários. Quero saber suas histórias de superação, porque cada um de nós tem batalhas silenciosas que ninguém vê. E se essa história te inspirou de alguma forma, se te fez acreditar que é possível renascer das cinzas, deixa aqui nos comentários. Mês forte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Toda semana tem histórias assim, que emocionam, que ensinam, que mostram que a vida pode dar voltas incríveis. Ativa o sininho para não perder nenhuma e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para recomeçar, que nunca é impossível demais para quem tem determinação de verdade. Porque no final das contas, a melhor resposta para quem te subestimou não são palavras de raiva a menos, é uma vida bem vivida, uma batalha bem vencida, uma história que inspire outros a também não desistirem dos seus sonhos. Até o próximo vídeo, e lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.